Fala galera do canal Wrestling em geral. Galera, ó, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Nessa última quinta-feira eu fiz um texto no meu Instagram que ele foi bastante elogiado, então eu gostaria de colocar esse texto aí para vocês lerem aqui comigo e eu fazer os seguintes comentários. E aí também eu quero responder um comentário que eu recebi ontem, até para fazer ele de exemplo para outros comentários que normalmente eu recebo às vezes no Instagram, ou até às vezes de amigos mesmo assim, coisas que eu já tentei esclarecer várias e várias vezes, mas parece que alguns ainda não entenderam ou talvez fingem que não entenderam. Bom, o texto é o seguinte, galera, abre aspas pra mim mesmo, né? Eu mantenho aquela minha opinião impopular que sou totalmente contra o Pro Wrestling chegar no povão. Povão, no caso, o que eu quero dizer aqui, galera, é na galera de modo geral, sabe? Tipo, todos os tipos de público. Sair desse nicho dos fãs de Pro Wrestling e chegar numa galera que às vezes nem é fã de wrestling assim, nem conhece direito o esporte ou a história da WWE. Seguindo. Tem que ser um esporte elitizado, senão vira esse BBB, Big Brother Brasil, que estamos vendo. O tal povo querendo decidir as coisas via hashtags. Bom, eu não acompanho o Big Brother e vocês, muitos de vocês talvez também não, né? Mas basicamente é um sintoma parecido, né? Você vê constantemente no Twitter, no X, a galera formando hashtags pra ficar fulano, pra sair ciclano, pra expulsar fulano, pra manter ciclano, pra cancelar não sei o que. E essa BBBização desse programa, às vezes lembra um pouco esse sintoma que a gente viu recentemente. Você querer que as coisas sejam decididas através de hashtags, através de campanhas online. Aí continuando. É fã casual, é fã mirim, é fã gordinha, é perfil fake, é vegano, é tia do bolo, é pai de santo, tendo mais voz que nós. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Dei vários exemplos de pessoas diferentes que hoje opinam sobre alguns temas de wrestling, sobre alguns temas de WWE e, por participarem dessas hashtags, conseguem ter mais poder do que nós. Muitos de nós, por exemplo, que assistimos há mais tempo, que temos mais conhecimento, digamos assim. Por isso que fica complicado. Porque aí deixa de ser um nicho nosso, por mais que a gente gostaria que expandisse, por mais que a gente gostaria que ficasse mais popular para ter mais gente gostando, dependendo de para quem chegar, pode ser um tiro no pé. E aí eu continuo no texto. Tudo que chega no povão é porque virou comercial. E se vira comercial é porque está defasado em qualidade. Isso ocorre com bandas, ocorre com franquia de filmes, franquia de séries, games, assim como outros tipos de cultura. No Pro Wrestling não seria diferente. E constantemente a gente vê isso, gente. Você conhece provavelmente alguma banda que era uma coisa no começo, depois virou comercial para poder atingir o grande público, e aí a gente viu que a qualidade caiu muito, apesar de já ter ganhado muito mais dinheiro. Então você vê ali uma qualidade sonora diminuindo, letras mais fáceis de se interpretar, nada muito complexo, músicas mais curtas. Isso você pode ver recentemente aí na modernidade, músicas que tipo assim, às vezes já começa no refrão. Por quê? Porque essa juventude ansiosa, ela precisa das coisas serem mais rápidas, das coisas não durarem muito tempo. Então você não vai ver álbuns gigantes, músicas com 8, 10 minutos. Não, é sempre super simples. Às vezes músicas que são produzidas para fazer dancinhas, porque sabe que dancinha vai viralizar. E viralizando, a música toca mais, você ganha mais grana. Então tá aí um exemplo. Games, mesma coisa que você vê. Franquias, vou pegar Assassin's Creed como franquia, por exemplo. Lá traz histórias muito mais desenvolvidas, mecânicas muito mais assim elaboradas de um game pro outro. E hoje em dia é um RPGzão que você joga ali, cada um faz sua escolha, uma história mais boba, expressões faciais meio toscas. E o que chama atenção é roupinha nova pra você comprar skin, né? É a fortnalização dos games, acontece muito disso. Acontece isso com filmes também, enfim, a gente pode ficar aqui pra sempre. Só tô dando exemplos. Continuando. Não é surpresa você ver bizarrices sendo aceitas nos últimos anos.
Bad Bunny, Johnny Knoxville, Nick Ash, Otis. Até nomes que eu gosto, mas basicamente não fizeram nada de tão especial além de um bordão, exemplo, yeah. Ou às vezes um segmento engraçado. Então sim, gente, eu coloco aí uma referência ao LA Knight. Eu gosto do LA Knight, mas de fato, o que fez ele explodir é muito mais os bordões dele do que exatamente algo muito especial assim que ele tenha feito. E é isso. Claro que eu estou sendo hipócrita. Se estivesse na WWE, faria justamente as mesmas coisas só para ganhar grana em cima de fã ignorante. E não faria o mínimo esforço por storylines mais profundas. É esse o ponto, gente. Se você tem a opção de fazer um trabalho mais fácil e ganhar grana com isso, de mais gente, por que você vai aprofundar mais se você tem chance até de segregar algumas mentes que não vão conseguir entender uma storyline que dura mais de 5 minutos de segmento? Fica difícil. Finalizando, ó, principalmente numa era de TikTok, onde as pessoas, em especial jovens, estão completamente ansiosos, querendo coisas rápidas e fáceis. Imagina ele ter que pensar mais do que 5 minutos em um segmento mais complexo. Mais fácil soltar 2 bordões para render cortes e gerar compartilhamentos. Mais fácil investir em visual e expressões. Rhea Ripley é o maior exemplo disso. Por isso faz tanto sucesso hoje. Não faria 10 anos atrás. E aí eu exemplifico, né, a geração do TikTok, porque certos personagens viralizam tendo visual e expressão. Ponto. Você não pega uma storyline complexa que o cara teve, uma rivalidade marcante, às vezes nem sequer uma luta, mas o visual se torna mais importante, a expressão que ele faz ou ela faz se torna mais importante e bordõezinhos aqui e ali, provocaçõezinhas. Eu já fiz um vídeo já recentemente sobre a falta que eu sinto de promos focadas mais em personagens interpretativos do que promos querendo jogar pra uma vida real. Quero até fazer um vídeo sobre gimmicks também, que eu tô sentindo que acontece muito nisso. Bom, passamos de eras em eras, cada uma com sua característica. Essa está sendo que a WWE está mais rica em dinheiro, mas a mais pobre de conteúdo. Foi esse o texto, muita gente gostou, né? Aqui eu consigo elaborar ele de uma forma melhor para vocês, espero que vocês tenham entendido. E aí, gente, ontem eu recebi esse comentário aqui também, desse inscrito, Teseu1763. Aí ele me faz uma pergunta irônica, né? Zezo, como você se sente sabendo que ninguém liga pro Seth Rollins campeão? Dói muito? Cody Rhodes nunca foi campeão mundial e já foi mais amado que Seth Rollins em toda a sua carreira, né? E aí eu acho que ele exemplifica um pouco desse tipo de fã aí, desse tipo de era que a gente acompanha na WWE e até um pouco dessa limitação que a gente vê nos debates de WC, né? Porque assim, primeiro, o artifício mais bobo possível, mais clichê que geralmente eu recebo aqui, que é quando o cara não consegue refutar alguma crítica que eu faça a um lutador que ele gosta, o que ele faz? Ele tenta em algum lutador que eu gosto para atacar. Então, por exemplo, ele vai no Seth Rollins para falar de algum defeito que o Seth Rollins tenha. Como se eu fosse responsável pelos defeitos do Seth Rollins. Como se eu fosse um mega defensor e passasse pano para as coisas de errado que acontecem com o lutador que eu gosto. O que não acontece, porque assim, realmente, de fato, ninguém, entre aspas, liga para o Seth Rollins como campeão, porque o reinado dele é um reinado fraco. Sabe quem está dizendo isso? Eu, fã do Seth Rollins. Sabe desde quando? Desde setembro, que eu inclusive peço para ele perder esse título. Então, eu não vou tentar argumentar para defender o Seth Rollins. Não, eu estou concordando com você. Só que assim, na verdade você está concordando comigo, porque eu já falo isso do Seth Rollins antes de você, provavelmente. Seth Rollins não pode mais ser campeão. Por mais bom lutador que ele seja, o personagem atual dele é um personagem que eu não me engajo. É um personagem que não me atrai. Eu acho que o título mundial estaria muito mais bem servido hoje com outro campeão, por exemplo, o Gunther, ou até o Drew atual. Então, não ache que eu venho aqui defender o Seth Rollins como campeão, porque eu não vou. Eu não sou esse tipo de fã. Ah, ele nunca foi tão popular contra o Cody Rhodes. Realmente, nunca foi tão popular como o Cody Rhodes é hoje. Até porque o auge do Seth Rollins foi como o Rio. O Seth Rollins, ele traiu uma das stables mais populares da história da WWE.
O cara traiu o Dean Ambrose, que é um dos mais populares do wrestling moderno. Ele traiu o Roman Reigns, eu não preciso nem falar a popularidade que o Roman Reigns tem. Fez cash ainda de Price no main event da WrestleMania, tirando o título do Lesnar, que tinha sua popularidade, Suplex City. Fez um reinado do terror, com diversas ajudas que o pessoal cirava de ter ratinho jararaca, maltratou o Kane, aposentou o Sting, se linchou ali com o Randy Orton também, tempos antes, na própria autoridade era traíra. Então assim, é meio difícil o cara que nesse auge fez tanta fila da putagem conseguir ser popular. Você não acha? Agora, sabe qual que é o ponto mais importante aí? É que independente disso, eu não preciso da aprovação do público pra gostar do Seth Rollins. Se eu me represento como fã, o que importa é o que eu gosto ou o que eu não gosto. Se eu gosto, o importante é só isso. Se você precisa da aprovação dos outros para o seu lutador favorito ter alguma legitimidade para você, desculpa, talvez ele não seja tão favorito assim. Talvez você não seja tão fã dele assim. Talvez você só seja modinha. Porque se o que você busca no lutador que você gosta é que as pessoas gostem também, então você quer alguém que esteja na moda, não alguém que você realmente acha que é especial. Eu não. E você precisa mesmo da aprovação. Tanto que você vem e floda vários comentários assim no canal. Por quê? Porque eu não aprovo o Cody Rhodes. E isso te incomoda. Te incomoda ao ponto de você querer fazer isso. Então você precisa que os outros gostem daquele lutador favorito seu. Você precisa que eu goste do lutador favorito seu. Porque senão você não dorme bem. Mas eu não preciso da sua aprovação. E muito menos a do público. Não à toa que eu sou conhecido como o fanboy de Rio. Você já viu o Rio popular? É raro. Então assim, eu torço geralmente pro vilão. Logo eu tô pouco me lixando pro que o público gosta. Pelo contrário, às vezes eu sou até do contra. Cara, eu torci e gostava do Jinder Mahal. O Jinder Mahal não era querido por ninguém. E eu não me importava. Pra mim, tudo o que importava é, eu gosto do Mahal e eu quero que ele continue campeão. E foi assim, 200 dias, mais de 200 dias campeão. E pra mim era a melhor coisa do mundo. Mesmo sem qualquer tipo de reconhecimento que venha a ter do universo WWE. O importante é o meu reconhecimento, é o meu prazer pessoal. Eu gostava do cara, o cara se mantinha campeão. Pra mim vale muito mais a pena isso. Se eu for o único torcendo pro lutador, mas ele for vencedor, é isso que vale. Ele ser vencedor. Coisa que o Cody Rhodes não é. Ele pode ser totalmente popular, mas não é um cara vencedor. Ainda, porque ele vai ser vencedor. Ele vai ser. E deve ser. E aí vem o ponto final aqui do vídeo. Eu não sou contra o Cody Rhodes. E às vezes é difícil as pessoas entenderem isso. Eu sou contra a maneira como o Cody Rhodes é utilizado. O Cody Rhodes não pode ser tratado como um The Rock. Ele não pode ser tratado como um John Cena. Porque ele não é. Ele pode se tornar. Porque ainda é jovem e tem talento para isso. Mas ele não pode chegar invicto. Ele não pode chegar ganhador dos Royal Rumble seguidos. Ele não pode ser tratado como injustiçado depois de tudo que ele teve de privilégio, tendo uma carreira bem medíocre. Medíocre que significa na média. Ponto. Mas quer ver um exemplo? Eu estou sendo a favor de ele sim escolher o Seth Rollins na WrestleMania e de ele derrotar o Seth Rollins. Olha só que coisa absurda, hein? Um cara que eu não sou fã ganhando pela quarta vez seguida de um cara que eu sou fã. Sabe por quê? Porque eu não sou um fanboy que defende o lutador meu preferido acima de qualquer coisa, acima da lógica. Eu sou um defensor da coerência, da história. E pra mim é coerente sim o Cody Rhodes fazer isso. Mesmo que pra isso um lutador preferido meu tenha que perder. Não tem problema. Houveram freguesias ao longo da história da WWE. Aí porque o lutador que eu gosto é um dos fregueses e eu vou ficar chorando? Ele fez o Kevin Owens de freguês também, durante um tempo. O Kevin Owens fez ele de freguês durante um tempo, perdão. Você teve Triple H que foi freguês do Undertaker. Você teve o The Rock que foi freguês do Stone Cold. É legal esse tipo de história. Lá na frente pode ter uma reviravolta. Lá na frente o Seth Rollins pode ser o responsável por acabar com algum reinado do Cody Rhodes. E aí finalmente se vingar. Olha só, eu nunca ganhava dele, finalmente eu ganhei essa.
Você teve a freguesia da Asuka com a Charlotte, por exemplo. No momento certo, o cara pode finalmente derrotar o outro. Ter uma vingança, sei lá, no último combate da carreira, igual foi The Rock e Stone Cold. Faz parte. A narrativa faz sentido. É por isso que eu defendo ela. Eu, inclusive, acho que sim, o Cody Rhodes tem condições de ganhar do Roman Reigns esse ano. Ano passado não tinha. Agora, o que eu não concordo é com ele entrar no meio de The Rock e Roman. E a WWE decidir The Rock e Roman e as pessoas tratarem como absurdo isso. Em prol de uma suposta injustiça ao Cody Rhodes. Esse é o ponto. Só que assim, pra gente ter essa mentalidade, a gente precisa ter um amadurecimento como fã. Coisa que você infelizmente não tem. E pessoas da sua laia, pelo jeito, também não. Por isso que eu repito o que eu coloco no texto. Chegou no povão, não adianta explicar, não adianta desenhar. Esse vídeo eu sei que não vai servir pra você, por exemplo. E nem pra muitos fãs do Cody Rhodes vai servir. Vai servir pra outras pessoas, talvez, que não façam parte dessa manada irracional e que talvez aprendam um pouco com esse tipo de pensamento e trabalhem um pouco mais sua mente na hora de ser um fã. De enxergar que, bom, se eu gosto do Seth Rollins, não é por causa disso que eu tenho que passar o plano pra ele em tudo. Pelo contrário, não tá fazendo bem ele ainda ser campeão. Ele tem que perder. Ele tem que se restaurar. Porque pra mim o ideal é ele estar bem como personagem. E não exatamente vencer por vencer, mesmo que ninguém mais esteja aguentando. Ainda que ninguém também é meio exagerado falar isso, mas vocês entenderam aqui o exemplo. Então, meus amigos, até fica aqui esse recado para alguns amigos meus que constantemente também ficam usando disso, sabe? Ai, você tá falando mal disso aqui, mas o Seth Rollins também não sei o que, tá, mas eu concordo, o Seth Rollins tá mal mesmo, eu já falei isso várias vezes, não tem mais o que fazer, vou fazer o quê? Eu vou lá tirar o título pessoalmente dele? Não posso. É isso, comente se vocês acharam, um abraço, até a próxima e fui.